Boa noite a todos. Eu queria saudá-los aqui, saudar meu querido amigo Giovanni, que é um amigo irmão, um amigo querido. A gente está sempre se falando assim, só se encontra nas palestras, nos congressos, mas aquela coisa da energia. Às vezes você é mais próximo de pessoas com as quais você não tem aquele contato diário do que com aquelas pessoas com as quais você convive todo dia. E é esse sentimento que eu tenho de sempre ter o Giovanni como um irmãozão meu, está sempre aqui no meu coração. Eu queria chamar o professor Delano Benevides, que é grande professor de Direito Penal, para a mesa aqui, porque vamos fazer um grande debate. Eu tenho uma honra o professor Delano tem uma honra de ser defensor público com ele, no meu estado. O professor Delano é uma pessoa altamente querida, professor de Direito Penal, de Criminologia. E, meus amigos, eu confesso para vocês que o Giovanni me deixou emocionado, porque quando ele falava da questão do pensar o presente, olhando para o futuro, e sobre a vida dele, eu lembrei um pouquinho da minha época de concurseiro. E foi muito complicado, porque eu nem queria o direito, na verdade, eu queria fazer cinema, eu tinha escrito roteiros para ir para Hollywood, tudo. Eu nem queria fazer direito, eu fui fazer cinema na UNB em Brasília. Aí lá em Brasília eu tive uma depressão fortíssima, voltei, aí não tinha o que fazer, entrei no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, me apaixonei pelas ciências criminais, e digo para vocês por que eu me apaixonei pelas ciências criminais. Porque como eu queria cinema, o que está mais próximo justamente das ciências criminais são os dramas, as realidades, as vidas, o sofrimento, a dor. E isso está muito próximo também do cinema, porque você não vai ver uma película cinematográfica no cinema sobre direito tributário, vai? Você vai ver uma película cinematográfica no cinema sobre direito empresarial? Deus me livre, né, pô? Então, filme de terror, né? Só se for filme de terror. Então, foi uma fase muito complicada. E quando eu terminei Direito, o meu sonho, inicialmente, era só ensinar. Ser professor, porque eu sempre amei a vida acadêmica, só que eu era professor da Universidade Federal do Ceará, e a minha aluna, no primeiro semestre, minha namorada, engravidou, né? Então, depois que engravidou, eu cheguei e disse, olha, eu sou do tempo antigo, vamos casar. Claro, porque também eu amava tudo, né? Aquela coisa toda, amo tudo. Então, vamos casar. Mas aí, eu passei por todas essas dificuldades, essa questão de você ter muita insegurança em relação ao seu futuro, em relação ao que você vai fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Foi um período muito complicado da minha vida. Eu tinha um filhinho recém-nascido, não tinha dinheiro para casa, morava na casa da minha mãe, tinha um filhinho recém-nascido, e foi muito complicado, foi uma fase muito dura, mas eu dizia assim, eu olhava para o meu filho, e eu dizia, eu tenho que ter raça, porque na vida você precisa de uma razão para viver. Quando você tem uma razão para viver, você puxa dentro de si a raça que você precisa para fazer o que você tem que fazer. Então, a pergunta que todos têm que fazer, quando inclusive se preparam para concurso, se preparam para a advocacia, se preparam para trilhar o seu caminho, fazer o seu destino, qual é a minha razão de viver? Porque a tua razão de viver tem que ser o teu grande estímulo. Às vezes a pessoa quer estabilidade, quer ganhar dinheiro, e esse cara não vai estudar bem para concurso. O mais importante do que ganhar dinheiro, ter estabilidade, você quer ser defensor público por amor? Você quer ser delegado de polícia por amor? Você tem isso no seu DNA? Porque se isso for teu sonho, se você tiver isso no seu DNA, uma coisa eu lhe garanto. Eu tenho um lema comigo que é o trem não para, aconteça o que acontecer, você tem que seguir em frente. Quando eu estava para concurso, tive muitas aprovações e tive reprovações. Faz parte. É como diz o William Douglas. William Douglas diz assim, eu fui o primeiro lugar para juiz federal. Só que todo mundo só olhou para isso. William Douglas, primeiro lugar, juiz federal, tudo. O que as pessoas não sabem é que antes de ser primeiro lugar para juiz federal, eu fui reprovado 11 vezes. Eu tenho um amigo que ele é juiz federal, ele foi reprovado 7 vezes antes de realizar o sonho dele. E assim faz parte. Só que quando você chega no topo da montanha, ninguém olha a escalada, só olha tu lá no topo e acha que tu é um gênio. Mas não existe genialidade, o que existe é capacidade
de persistir mais, de lutar mais, de não parar, de vencer os seus obstáculos, vencer suas dificuldades. Então, Giovanizão, meu querido amigo, eu me emocionei quando você falou, porque é exatamente isso que aconteceu na minha vida. O tema da nossa palestra é tolerância zero, abolicionismo penal. Acima de tudo, o tema é eficiência, princípio da eficiência e direito penal. E por que eu gosto tanto de trabalhar essa questão da eficiência e do direito penal? Primeiro, é o assunto mais debatido na Espanha, na Alemanha, na Itália, em Portugal, se chama eficiência e direito penal. Se você for lá, nesses países em que o direito penal é estudado dentro do que nós chamamos de direito penal contemporâneo, visão contemporânea do direito penal, o que se pensa atualmente de direito penal, você vai descobrir que hoje em dia não interessa mais um artigo de lei, não interessa mais a dogmática, não interessa mais um calhamaço de dispositivos normativos, que você pensa assim, meu Deus, eu estou atualizado até hoje, porque amanhã eu já estou o quê? Desatualizado, certo? É todo o tempo assim, isso não interessa mais. Hoje o que se discute no direito penal é, o que se propõe é eficaz, o que se propõe realmente vai mudar a realidade, porque no século XXI não interessa mais qualquer tipo de proposição que não gere mudança efetiva da realidade. E eu digo isso por quê? Porque a primeira pergunta que eu vou fazer é, o direito penal, ele é eficaz? Aí alguns vão dizer, bom, eu acredito que o direito penal é eficaz. Outros vão dizer assim, eu não acredito na eficácia do direito penal brasileiro. Eu acredito na eficácia do direito penal lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, na Itália, mas no Brasil não. Alguns vão dizer assim, algumas pessoas raciocinam assim, no Brasil não, no Brasil o direito penal é ineficaz. Em outros países ele tem uma eficácia, ele tem efetividade no que se propõe. E é o que o direito penal propõe? Afinal de contas, direito penal para quê? O que é o direito penal? Para que o direito penal? Ora, todo mundo quer com o direito penal diminuir violência ou criminalidade. Estou errado? Estou certo ou errado? Todo mundo quer com o direito penal, eu tenho que pressupor isso. Porque se não for isso, vai ser o quê? Todo mundo pretende com o direito penal diminuir violência e criminalidade. E eu começo desmistificando essa ideia, que é uma ideia que 9 de 10 estudantes têm. É uma ideia que eu já tive, é uma ideia que todo mundo que já trilhou no caminho do pensamento penal, das escolas, do estudo criminológico, das ciências criminais, já teve essa ideia de que o direito penal teria uma capacidade, teria uma eficácia, teria uma eficiência de mudar a realidade no sentido de propiciar diminuição de violência, diminuição de criminalidade. Pois bem, o primeiro ponto é esse. Vamos desmistificar essa ideia. O direito penal não tem capacidade potencial para diminuir violência e criminalidade. E não é só no Brasil, não. É no Brasil e no mundo. Qualquer professor de direito penal de respeito, de qualquer país, qualquer grande autor de direito penal, ele vai dizer, o direito penal, ele não tem esse poder que as pessoas acreditam que ele tem. O que é que se chama, qual é a expressão, que inclusive, meu amigo Giovanni, é muito cobrado hoje em dia em prova de concurso, para quem vai fazer concurso, prova de segunda fase, direito penal simbólico. Você já ouviu falar disso? Conceito de direito penal simbólico. O que é o direito penal simbólico? É a ideia falsa, ilusória, que as pessoas têm, de que o direito penal tem a capacidade de diminuir a violência e a criminalidade. As pessoas têm essa ideia. Isso é o direito penal simbólico. E por que se chama de simbólico? Porque as pessoas acreditam em algo que não existe. Você acredita em algo que tem um poder que, na verdade, não o tem. Isso é o direito penal simbólico. Veja, professor, eu não estou acreditando nisso. Eu passei minha vida inteira acreditando nesse simbolismo, nessa capacidade que eu imaginava que o direito penal teria de me dar paz, de me dar tranquilidade, mas não tem. E aqui eu cito Zaffaroni. Zaffaroni, para quem não sabe, é praticamente o único autor, ele e Raul Serrbini, lá no Uruguai, os únicos autores da América do Sul que tem prestígio
acadêmico, reconhecimento acadêmico na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, em qualquer lugar do mundo. É uma honra ter, né, na América do Sul, um representante do direito penal que tem um valor do quilate de Roxin, do quilate de Silva Sanches, dos maiores nomes do direito penal da atualidade. E Zaffaroni diz, o direito penal, frase no livro dele, chamado, todo estudante de direito deveria comprar esse livro. Bom, professor, mas na livraria eu fui e não encontrei. Não vai encontrar. Tem que comprar na internet. Coloca na internet no Google, coloca lá, ou você vai encontrar em sites especializados em livros estrangeiros, ou vai encontrar em sebo virtual. O nome desse livro é Em Busca das Penas Perdidas, de Eugênio Raul Zaffaroni. Você citando esse livro num trabalho de monografia, você citando esse livro num artigo jurídico, você já ganhou a banca só pelo valor intelectual de ter lido uma obra desse peso. Zaffaroni diz, o direito penal é um fracasso. Frase dele. Por quê? Porque sempre chega atrasado. Reflita comigo, imagine comigo o que é o direito penal. Olha essa frase de Zaffaroni. Pense, reflita, porque nós não podemos mais viver de forma cega, uma dogmática vazia, que não leva à mudança de realidade. Todo mês aparece uma lei nova, todo mês eu e o professor Giovanni temos que comentar sobre alguma lei nova para os nossos alunos, atualizar os nossos alunos, quando, na verdade, o professor Giovanni sabe, tudo isso é vazio. A realidade é a mesma e cada vez mais recrudesce, piora. Então vamos refletir sobre o que diz Zaffaroni. O direito penal é um fracasso. Porque sempre chega atrasado. É incrível. Toda vez que você precisa muito do direito penal, isso é o exato termômetro de uma coletividade doente, de um país doente. Porque o direito penal, vocês aprenderam aqueles princípios, subsidiariedade do direito penal, intervenção mínima do direito penal, vocês lembram? O direito penal, a fragmentariedade do direito penal. O direito penal, ele somente deveria ser acionado, excepcionalmente, em último caso, quando nada mais fosse capaz, no âmbito do direito, de resolver problemas. Então, quando tudo desse errado, eu teria o direito penal. O problema é que alguns países, como o Brasil, utilizam o direito penal de forma simbólica, como solução para o que o direito penal não pode dar, não pode resolver. O direito penal é um fracasso porque ele sempre chega atrasado. Eu ia ministrar, Giovanni, meu querido amigo, uma aula lá em Fortaleza para uma aluna minha, na sexta-feira, e essa minha aluna da pós-graduação, ela foi assassinada num latrocínio, ela foi morta brutalmente num latrocínio. Minha aluna, nossa aluna, também sua, meu querido amigo Delano, foi assassinada num latrocínio. E eu tive já ex-aluno meu policial assassinado, ex-aluna minha policial assassinada, nessa guerra que nós vivemos, que é essa guerra da violência e da criminalidade. Logo depois do assassinato dessa minha aluna, logo depois, isso foi recente, olha o que aconteceu, os criminosos foram presos, e veja como existe uma percepção equivocada no Brasil. Veja como o Brasil tem uma percepção distorcida, inclusive no grupo de WhatsApp dos professores dos quais eu faço parte, todos criticando assim, como o Brasil tem uma visão equivocada do que é eficiência. Porque os criminosos foram presos, 7 foram presos. E isso foi considerado pela imprensa um excelente resultado. É claro que tinham que ser presos, é claro que eu defendo que sejam presos, eu defendo que sejam punidos e sejam responsabilizados penalmente e passem muito tempo preso. Porque o direito penal não pode perder o seu caráter retributivista. Você simplesmente aplica ao indivíduo que causou um mal, juridicamente, um mal, porque se você não tiver o Estado aplicando tutela penal, as pessoas irão se valer da vingança privada para resolver os problemas, concorda? Mas isso não é sucesso. Isso
não é nada que você possa comemorar, porque ela está morta, meus amigos. Não tem como recuperar a vida dessa nossa aluna e dos meus alunos que faleceram nessa guerra brutal. Então perceba, o direito penal é um fracasso, diz Zaffaroni. Por quê? Porque ele sempre chega atrasado. É aquela questão, quando se fala de prisão, quem é que defende que a prisão é um bem? A prisão é um mal necessário. Tem que ter a prisão por uma extrema necessidade da constrição da liberdade daquele indivíduo, daquele sujeito. Mas as pessoas não conseguem perceber que a prisão ela nunca será uma coisa boa. Porque o que eu preciso pensar é, eu tenho que evitar o crime. Eu preciso evitar que o crime aconteça para não ter a prisão. Então, as pessoas distorcem a eficácia. Veja o Brasil, e o professor Raul Serbini falou disso. O professor Raul Serbini esteve aqui, e eu tive a honra de ministrar palestra lá na Universidade Católica do Uruguai, a convite do professor Raul Serbini, e o professor Raul Serbini disse, vocês são um país militarizado, não? O Brasil cada vez mais passa a ser um país militarizado, porque essa não é a realidade do Uruguai. Essa, salvo Brasil e Venezuela, essa não é a realidade da América do Sul. E eu estou ficando aqui na América do Sul, porque se eu for para outros locais, aí é que não é a realidade mesmo, como se fosse, por exemplo, a Europa. Mas na América do Sul, é estranho o que está acontecendo no Brasil. É estranho. Por quê? O professor Raul Serbini observou isso, porque ele estava hospedado lá em Fortaleza, na Avenida Beira-Mar, e ele viu a cada 100 metros um policial militar. E ele viu muitas viaturas da polícia militar. E veja, tem que ter? Tem, porque se você não tiver, todo mundo é assaltado, é arrastão. O que é que acontece? Atira a polícia militar dali para tu ver o que é que acontece. Eu não sei como é que é a realidade no Natal, mas na beira-mar de Fortaleza, se você tirar a polícia militar, meu amigo, corra para o mar. E saiba nadar. E saia nadando no meio do mar, porque aí talvez você consiga se salvar de sofrer um assalto. É por isso que eu digo, eu tenho muitos amigos policiais militares, policiais civis, e eu me solidarizo com a polícia, porque a carga de responsabilidade que se joga em cima dessas pessoas, ela é absurda. Ela é absurda porque se quer que resolva problema que não é um problema de efeito, é de causa. Quando você tem uma criminalidade, uma violência epidêmica, a polícia vai lá e ela interfere nos efeitos, mas ela não consegue interferir nas causas. E é uma responsabilidade muito grande, essa responsabilidade da polícia. Eu me solidarizo. Pois bem, o professor Eugênio Raul Zaffaroni diz, o direito penal é um fracasso. Por quê? Porque sempre chega atrasado. Portanto, o que é que se propõe hoje em dia, quando se fala de direito penal e eficiência? Para ser eficiente, você precisa simplesmente evitar que o crime aconteça. Você precisa realmente buscar, aplicar, como diz o professor Juarez Tavares, o direito penal como última possibilidade, última razão, e para isso você tem que entender quais são as causas de cada tipo de violência. É incrível, as pessoas achavam mesmo que os problemas de violência contra a mulher iam se resolver com a Lei Maria da Penha. É claro que eu sou a favor da Lei Maria da Penha. Você me pergunta, eu sou a favor da Lei Maria da Penha? Claro que eu sou. O problema é que a Lei Maria da Penha, assim como qualquer lei, ela não resolve problema de violência. Tanto é que os indivíduos continuam matando, mesmo sabendo das consequências. Os indivíduos continuam ameaçando suas companheiras de morte, mesmo sabendo que tem medidas protetivas, e não vem surtindo efeito. Por quê? Porque o que surte efeito em relação à violência contra a mulher é você adotar uma política de respeito e de educação em relação ao tratamento com as mulheres. Porque ainda hoje você tem síndrome de pequeno poder. Homens que acham que são donos de mulheres e menosprezam, discriminam a condição da mulher. Adianta ter uma lei se, por exemplo, uma cultura de menosprezo e discriminação contra a mulher continua existindo? Não adianta. E tem pessoas que acham mesmo que o direito penal irá resolver isso. Não irá.
outro caso, outra situação que eu posso exemplificar para vocês, que é algo que deu certo no Brasil, violência no trânsito. A grande pergunta que todos precisam fazer é: o que é eficaz, o que é efetivo para reduzir a violência? Violência no trânsito. Durante muito tempo, o Brasil teve índices também epidêmicos de violência no trânsito. Incrivelmente, a violência no trânsito no Brasil diminuiu. Aí você pergunta, diminuiu porque teve mais prisão? Diminuiu por causa do direito penal? Não. A violência no trânsito no Brasil diminuiu por causa de uma coisa que todo mundo odeia, chamada fotossensor, chamada fiscalização, chamada multa. Todo mundo tem raiva de multa, né? Você gosta de multa? Todo mundo tem raiva. Você morre de raiva quando recebe uma multa. Mas, por incrível que pareça, essa atuação do Estado na fiscalização, punindo as pessoas administrativamente, aplicando multas, ela é extremamente eficaz, sem que você precise do direito penal. Porque as pessoas, elas começam a, quando são fiscalizadas, a ter mais cuidado em relação à violência no trânsito. É o ideal? Não. O ideal seria, como diz o professor Juarez Tavares, seria a educação, porque na Alemanha não tem nem limite de velocidade, para você ter uma ideia. Não tem, professor? Não tem. Então, por que a violência no trânsito na Alemanha é quase nula, é quase zero? É pequeníssimo o número de homicídios na direção de veículo automotor, mas na Alemanha não tem isso de 60 quilômetros, 80 quilômetros. E como é que pode? Porque um alemão, então, ele não faz barbaridades no trânsito? Por uma razão muito simples. Ele tem autorresponsabilidade. Ele tem valores, ele vem de uma cultura de cuidado e autorresponsabilidade na direção de veículo automotor, daí porque ele não precisa de multa, ele não precisa do Estado sequer, digamos, agindo de forma pesada para puni-lo no bolso, como se diz. Não precisa. O ideal seria isso. Mas percebam as alternativas. E eu cito o professor, eu cito aqui para vocês, o professor, quando se fala de eficiência, o professor Silva Sanches. O professor Silva Sanches, ele propõe 2 pontos fundamentais para você resolver problemas de violência e de criminalidade sem ter que envolver o direito penal. Porque no livro dele, Princípio da Eficiência e Direito Penal, do professor Jesus Maria Silva Sanches, você vai ter uma das obras mais importantes do direito penal na atualidade. Outra obra que você tem que comprar, se você ama ciências criminais, adquira esse livro, Direito Penal e Princípio da Eficiência. O professor Jesus Maria, ele diz, a primeira forma para evitar que um crime seja cometido, primeira forma é você aumentar os custos para o cometimento do delito e diminuir as vantagens. Todo crime tem uma economia, mas no Brasil, em razão do populismo penal irracional, as pessoas vivem um delírio. As pessoas ainda acreditam no Brasil que tudo se resume a, bom, é assim, eu tenho que aumentar o punitivismo, eu tenho que investir mais no direito penal, porque se pune menos, de menos no Brasil, porque não se prende no Brasil suficientemente, existe uma proteção insuficiente no Brasil em relação ao direito penal. Isso é uma mentira, isso é um engodo, que é um engodo passado, uma mentira contada 1000 vezes, né? Se torna verdade, é um engodo. Você sabe, no Brasil, nunca se prendeu tanto no Brasil. Em 10 anos, chute, vou dar aqui um livro meu de presente, certo? Para quem me disser qual foi o percentual de aumento, quem se aproximar aqui, qual foi o percentual de aumento do número de prisões nos últimos 10 anos? Você acha que foi de quanto? 50%? 80%? 7%. Se aproximaram. Quem foi que falou 700 primeiro? Foi você, né? Pronto. Ganhou um livro meu. Então, como é seu nome? Seu nome? Bianca. Isso não existe. Em 10 anos, não aumentou 700, não. Você foi que chegou mais próximo. Foi 827%. Isso não existe. Nunca se construiu tanto presídio no Brasil. Nunca. A população carcerária no Brasil, ela explodiu de uma forma completamente
incontrolável, acabou. São 2 bilhões, professor Delano, professor Giovanni, gastos por ano. Não existe mais nem dinheiro para aprender. A partir de agora é o seguinte, vai ter que tirar dinheiro da saúde, vai ter que tirar dinheiro da educação, porque, meu amigo, prisão custa dinheiro. Um preso custa de R$3.500 a R$4.000 por mês. E veja, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que você aumentou as prisões em 827%. E nunca tivemos um aumento tão grande da violência e da criminalidade como nós temos hoje. Por isso que a ideia que todo mundo tem, porque qual é a ideia que todo mundo tem? É porque você não conhece um presídio, é porque você não conhece quem é do crime, é porque você não conhece facção criminosa. São pessoas que estão com as vidas perdidas. Sabe por que você não conhece? Porque toda vez que a gente olha e a gente avalia qualquer coisa, a gente olha se projetando na pessoa. Você acha que o direito penal tem força? Sabe por quê? Porque você se coloca no lugar da pessoa. Você pensa assim, se eu matasse, eu seria preso, minha vida acabaria. É você! Se eu simplesmente dirigisse embriagado, fosse preso numa lei seca, simplesmente eu acabaria com a minha vida, não poderia mais fazer concurso, porque eu cairia na investigação social. É você! Porque toda vez que a gente avalia o outro, a gente está se avaliando, a gente está se colocando no lugar da pessoa, mas todos nós somos diferentes, todos nós somos uma soma de peculiaridades. E se eu disser para vocês que as pessoas que cometem crime, em sua imensa maioria, elas não estão nem preocupadas com a pena, com o direito penal, com a prisão, quanto tempo vão ficar presas, e se eu disser para vocês que a grande maioria das pessoas que são presas e fazem parte de facção criminosa, elas já esperam ser presas. Como eles dizem, né? Caiu, agora é passar férias, depois a gente sai, seja o tempo que for, e depois a gente continua. Sabe por quê? Porque quando você tem pessoas, como já dizia o professor Valdir Trancoso Pérez, que rompem um limite ético determinante, que todos nós temos, que nos impede de praticar o crime, quando você rompe esse limite ético determinante, e você pratica um delito, simplesmente, você entra dentro de um círculo de criminalidade. E muitas pessoas não conseguem sair de um círculo de criminalidade. É a teoria do labeling approach. Você comete o crime, é preso, comete crime, é preso, labeling approach, etiquetamento. Você se olha no espelho e se diz, eu sou um 5-7, e ponto final. E se um dia eu cair, caiu. Vou ser preso, eu saio, continuo. Por quê? Porque essa pessoa já se identifica com a própria criminalidade. Tanto que eles dizem, os membros de facção criminosa, dizem, eu sou do crime, eu sou doutor, o crime. Por que eles falam que eu sou do crime, o crime? Por quê? Porque eles sabem que eles fazem parte e eles levantam uma bandeira. E que se eu disser para você que eles não estão preocupados com o tempo de prisão, nem com essa força que você acha que o direito penal tem. E se eu disser para vocês que o maníaco do canal, o Cassim, que pegou uma menina de 5 anos de idade na igreja, lá na minha cidade, certo? Se eu disser para você que ele pegou essa menina, estuprou, matou, jogou dentro do canal, e se eu disser para vocês que ele já tinha feito isso com uma outra menina, tinha estuprado, jogado dentro do canal, por isso que ele é chamado de maníaco do canal, foi preso, cumpriu pena, saiu e fez de novo. Aí você me pergunta, poxa, então não tem solução? Bom, na Inglaterra, em Londres, e assim, países que pensam cientificamente, a solução, e saem da prisão do punitivismo, porque se você é punitivista, você vive dentro de uma prisão, dentro de uma ilha, como já dizia Saramago. Está na hora de pegar o barquinho, atravessar a ilha, para parar de pensar só dentro de uma visão punitivista. Sabe como é que se resolve o problema de pedofilia em Londres? Não é com castração química, não, mas é com... Toda pedofilia é problema psiquiátrico, toda. Quem fala isso é a Aline Lobato, você deve conhecer, nossa colega, né, nordestina, grande professora, Aline Lobato, ela fala isso. Pedofilia é problema psiquiátrico. Ou você trata, ou o cara continua. Tem que aplicar medicamento para o indivíduo parar. E tem que monitorar. Em Londres, o indivíduo é monitorado, os pedófilos perigosos, que são os pedófilos sequestradores, porque eu tenho 3 graus de pedofilia. O circunstancial, o ocasional e o que é o chamado sequestrador. Esse é o mais perigoso. Esse daí você tem que realmente fazer um acompanhamento. Acompanhar, monitorar e aplicar medicação. Porque ele tem desejo sexual por criança. Não adianta você ficar de forma insana, porque isso é insano. Não, mas eu vou prender. Ok, mas isso não resolve o problema, eu tenho que resolver o problema durante a prisão, mas depois da prisão também eu tenho que resolver o problema, porque ele é um pedófilo. E assim, cada criminalidade tem uma realidade distinta, tem um contexto de violência distinta, e você tem que parar
de pensar sob o ponto de vista do punitivismo e pensar nas soluções, porque senão você não vai resolver o problema nunca. Aí o que é que diz o professor Jesus Maria Silva Sanches? Aumente os custos para cometer o delito, diminua as vantagens. Tanto que o professor Jesus Maria Silva Sanches, ele diz, olha, quer resolver problemas de crimes, como é o caso de pedófilos? Acompanha, aplica medicação. Quer resolver problema de furto, de roubo? Verifica quem está praticando furto, quem está praticando roubo, mapeia onde é que está. A polícia investigativa, polícia judiciária, que no Brasil foi abandonada. É uma vergonha. Você tem uma polícia judiciária, como nós temos hoje no Brasil, professor Giovanni, abandonada, acabada, onde um policial, ele tem que quem aqui é policial sabe disso, em que um policial, às vezes, ele tem que, por mês, investigar em torno de 80, 90 crimes. Como é que investiga? Lá na Inglaterra é assim, é uma equipe de 30, 40 para investigar um crime. Aqui é um policial herói que tem 80 crimes, 80 inquéritos instaurados, é um caos, uma situação caótica. Por quê? Porque o Brasil não consegue sair da própria armadilha do punitivismo. Então, o professor Jesus Maria Silva Sanches diz, aumente os custos para cometer o delito, diminua as vantagens. O professor Jesus Maria também diz, segunda medida para diminuir violência e criminalidade, essa é sensacional. Ele diz, simplesmente, garanta las vantagens lícitas para as práticas de las atividades de potenciais lícitos. Você tem que garantir vantagens adicionais para as pessoas praticarem atividades lícitas. Isso é que inibe criminalidade. Pare de olhar para o criminoso e para o crime, se projetando no lugar dele. Porque quando você se projeta no lugar dele, você pensa assim, é o direito penal que tem ali, aí tem o caráter, vocês já estudaram, né, de prevenção geral do direito penal. O que é a prevenção geral do direito penal? O professor Giovanni sabe, o professor Dolano também. Vou explicar o que é a prevenção geral. Eu sei que tenho o direito penal e, por isso, eu vou ter medo de cometer o delito. Eu não vou cometer o delito porque existe direito penal. Se eu cometer um delito, simplesmente eu vou estar na prisão assim. Oh, que arrependimento, meu Deus, acabei com a minha vida, cometi um crime, nunca mais eu vou... Que realidade é essa? Você pensa mesmo que o direito penal está intimidando o indivíduo? É incrível. Tanto que chega a ser vergonhoso quando uma pessoa diz caráter intimidatório do direito penal. Sério? Sério? Você acha mesmo que a pessoa que está presa, ela está sendo intimidada? Isso não existe, é porque você não conhece a realidade. E quando você não conhece a realidade, você realmente tem erro de avaliação de quem não conhece a realidade. A imensa maioria dos criminosos, essas pessoas não se sentem intimidadas. E aí vem a grande questão que o professor Silva Sanches diz. Ele diz, só tem uma forma de diminuir violência e criminalidade. É esquecendo o direito penal. Incrível, né? O maior nome do direito penal espanhol manda esquecer o direito penal. O maior nome do direito penal da Argentina diz que o direito penal é um fracasso. Então vamos pegar os livros de direito penal e jogar tudo no lixo. Não, calma aí. Tem que ter os livros de direito penal para estudar para concurso, tá? Então, tem que ter os livros de direito penal para estudar para concurso. Mas, no fundo, qual é a grande questão? A dogmática, os dispositivos legais servem, eles servem. Mas não como solução para a violência e para a criminalidade. Mas quando tudo der errado, se você tiver, por exemplo, na França não tem crime, na Itália não tem crime, no Japão não tem crime, na Noruega tem um homicídio por ano. É um homicídio, não tem um crime? Tem? Pronto, na Noruega vai ter o direito penal para esse um homicídio, certo? Nos Estados Unidos, 7 homicídios por 100 mil habitantes, vai ter o direito penal. Na Europa, 3 homicídios por 100 mil habitantes, vai ter o direito penal lá para essa faixa de homicidas na Europa. Mas vai ter o direito penal como última ratio. Sabe por quê? Porque o direito penal é aplicado nesses países excepcionalmente. Porque na Europa, na França, tu pega um metrô, as pessoas dentro do metrô, elas estão lendo, elas estão estudando, elas estão aqui lendo, certo? Tu começa a anda, faz uma maratona pelas ruas de Paris, aí tu vai verificar que tem café, livraria, não vou longe não, no Uruguai. Você olha, roda o centro todinho, roda a cidade todinha, tem café, livraria. Só que no Brasil você tem gueto, favela,
95% dos crimes, 95% dos estabelecimentos prisionais, o crime vem dos guetos das favelas. É incrível. É incrível. Algumas pessoas chegam, o professor Silva Sanches chega e diz, não adianta, crime está relacionado ao ser humano e desenvolvimento de potencial humano, índice de desenvolvimento humano. As pessoas adoram. E aqui eu vou desmistificar uma coisa que é incrível. Pobreza não justifica crime. Meu amigo, se justificasse, estava todo mundo solto, né? Quem é que está preso? É rico ou é pobre? Hein? Pelo amor de Deus. Se justificasse, excluiria o crime. Causas excludentes de crime são causas excludentes da ilicitude, da culpabilidade. Pobreza não exclui crime. Você já viu pobreza como causa de exclusão do crime? Exclusão do crime é legítima defesa, estado de necessidade, estrictamente dever legal, inexigibilidade de conduta diversa na culpabilidade. Mas então pobreza, claro que pobreza não justifica crime, claro que pobreza não exclui o crime, e não se está dizendo isso, mas não se pode negar que todos os crimes têm os seus motivos e os seus fatores determinantes, como já dizia o professor Pedro Vergara. Isso você não pode esquecer. Aí o professor Rehus Maria Silva Sanches, ele mostra porque ele é um cientista, é um pesquisador, todo país com índice de desenvolvimento humano alto, tem criminalidade baixa, todo. Você não me cita um país com índice de desenvolvimento humano alto com os índices de criminalidade do Brasil. Por quê? Porque tem relação. Todo ser humano, ele precisa de um contexto que não é apenas um contexto unilateral. É uma moradia digna, saneamento básico. Tem pesquisas que mostram que aquele cheiro de esgoto, de local que tem esgoto pesado, torna a pessoa mais irritada. Tem estudos que já mostram isso, irritam a pessoa. Não é querendo justificar, porque eu já disse, se nós fôssemos excluir o crime, alegando pobreza, podia liberar as portas do presídio e dinamitar, porque ninguém seria mais preso no Brasil. Mas nós temos que entender o que é que causa. Não podemos trabalhar apenas como se fosse um câncer, aplica morfina aí para dar uma sensação de segurança, todo mundo fica com sensação de segurança, é uma mentira, é uma sensação de segurança, mas não tem segurança, por quê? Porque a morfina é o punitivismo, é o aprisionamento das pessoas. Então, meus amigos, já aqui, encerrando minha parte, vou passar a palavra para o professor Delano, eu quero apenas mostrar para vocês, o professor Rehus Maria Silva Sanches, ele diz, você quer diminuir criminalidade? Garanta às pessoas o desenvolvimento do seu potencial humano, garanta às pessoas índices de desenvolvimento humano altos. E isso é o que faz a diminuição da criminalidade. É interessante isso. Mas quando a gente tem alguém na nossa família que tem dificuldades, uma pessoa que está com depressão, e a pessoa está causando problemas dentro da família por causa de depressão, você não chega a amarrar a pessoa numa corda, numa corrente, dá um murro na cara da pessoa e prende a pessoa numa cama e fica batendo na cara dela porque ela está com depressão. Você é um vagabundo, está com depressão por quê? Tem gente sem depressão, seu vagabundo. Pá, dá porrada no cara. O que é que você faz? Você tenta conversar? Você tenta ajudar? Se não der certo, você tenta levar para psicólogo, você tenta levar para psiquiatra, aplicar medicação, sei lá. Então, todos os seres humanos têm dificuldades. Nós não podemos menosprezar que o Brasil é um país altamente intolerante do ponto de vista social, altamente intolerante. Não, é como já dizia Lacazette, cada sociedade tem os criminosos que merece. O Brasil, meus amigos, infelizmente, Lacazette disse isso no primeiro congresso de antropologia criminal na França, cada sociedade tem os criminosos que merece. Infelizmente, nós temos os criminosos que nós merecemos. E eu quero encerrar citando Roxin. Você sabe como é que Roxin, que é o maior nome do direito penal alemão, talvez, para muitos, Roxin foi o maior nome do direito penal, não apenas da Alemanha, talvez, para muitos, foi o maior nome do direito penal da própria história do direito penal, Roxin. Eu comprei uma obra sensacional no Uruguai de Roxin, em espanhol, a única que eu não tinha. Sensacional. E Roxin fala, sabe como é que você avalia culpabilidade? Vocês sabem o que é culpabilidade? Todo mundo sabe o que é culpabilidade, né? O que é culpabilidade? É aquele elemento fundamental dentro da estrutura do crime para que exista crime, que consiste em quê? Em reprovar a conduta da pessoa. Se você reprova, é crime, né? Depois de existir fato típico, ilicitude, você precisa reprovar a conduta da pessoa. Se você não reprova, não existe o quê? O crime. Por isso que se você é diretor de um presídio, aí você recebe um telefonema,
Os sequestradores pegaram teu filho. Aí os sequestradores chegam e dizem, olha, eu estou aqui com seu filho, meninozinho bonito, 5 anos de idade, vou meter bala na cabeça dele, ele vai morrer, se você não lhe colocar em liberdade, o preso chamado Boca Mole. Você é diretor do presídio, você coloca o Boca Mole para fora ou não? Você liberta ou não? Ou você vai, eu sou diretor do presídio, não vou me curvar a esse tipo de ameaça, não. Você coloca em liberdade, porque você não consegue reprovar, né? Então, isso é o quê? Coação moral irresistível, que é causa de exclusão da culpabilidade. Pois bem, o que é que Roxin fala? Roxin, na sua obra clássica, diz, a culpabilidade, ela deve ser avaliada, olha como é que Roxin, o maior nome do direito penal alemão, avalia a culpabilidade. Ela deve ser avaliada de acordo com a liberdade que cada um tem em relação às escolhas. Isso é lindo. A culpabilidade deve ser avaliada de acordo com todas as opções que cada ser humano tem. Quando você avalia a questão das opções, eu tenho que levar em consideração, não a minha vida, a sua vida, a vida de quem eu estou, o quê? Avaliando. Ele diz, quando é que uma conduta é reprovável? Quando você tinha opção. Quando é que uma conduta, ela não é reprovável? Quando você não tem opção. Quando você não tem opção, diminui a reprovabilidade. Então vamos pensar no Brasil. Pense um pouquinho no país em que você vive. Pense um pouquinho na realidade das pessoas que são presas. Não para passar a mãozinha na cabeça, não, mas para entender o que é a vida das pessoas, porque eu sei o que é a vida das pessoas. O nosso núcleo, que também é núcleo de vítima de violência, todo dia é aquela loucura. Recebe uma menina que está ameaçada de morte por uma facção criminosa, porque ela era companheira de um membro de uma facção criminosa. Aí a menina, o cara diz que vai matá-la, ela não tem para onde ir, eu tenho que conseguir como defensor público um abrigo para ela. A menina tem AIDS, vive numa favela, a filha de 5 anos tem AIDS, a outra tem um outro vírus que eu nem sabia que existia, mas que é tipo um vírus parecido com a AIDS, que gera problema neurológico, e a menina não tem para onde ir, e o tio dela já tinha sido morto, aí a irmã dela é traficante de droga. São vidas destruídas. São vidas destruídas que você diz assim, a pessoa nasce numa situação em que você diz, como consegue a pessoa trabalhar uma possibilidade de um destino de lícito, de potencial lícito, se as opções são tão pouquíssimas em relação à vida daquelas pessoas? É isso que você tem que avaliar, porque você constrói direito, você constrói um novo direito penal, não é pensando no direito penal, adivinha, você constrói uma nova visão de direito penal, parando de pensar no direito penal, entendendo que violência e criminalidade se resolve com tudo, menos com direito penal. Aí porque tem uma obra clássica que se chama Mais Direitos, Menos Pena, que é clássica, é de um professor uruguaio, né? Que é o Jamal, o nome do direito penal uruguaio, Arlen, que ele fala sobre isso daí. Então, reflitam sobre isso daí. O professor Delano vai contextualizar com dados, com detalhes, essa realidade para vocês, mas, acima de tudo, nós temos que discutir eficácia. E temos que discutir, acima de tudo, as opções que as pessoas têm, as opções que as pessoas não têm, para mudar a realidade da vida das pessoas. É aquela coisa, você nunca vai resolver nada, através de quê? De violência. Nunca. Por mais que hoje em dia, por causa do delírio do populismo irracional, se pregue violência para combater violência, em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Sempre foi desenvolvimento de potencial humano. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer triplo, na verdade, a satisfação. Por quê? Além de estar participando aqui do evento, estar aqui com um irmão que a vida me deu, que é o Emerson. Trabalhamos juntos. Nós somos parecidos, vocês estão vendo aí, né? Eu sendo mais novo, né? Isso aqui é sinal, essa barba branca é sinal. E também, pessoal, porque hoje é o dia do Defensor Público, dia 19 de maio, é um dia especial para todos nós, tá certo? E depois daqui da demonstração, digamos, mais teórica do Emerson, e aqui eu peço que ele fique aqui comigo, que vai ser um bate-bola rápido, informal, sei que está todo mundo cansado,
mas assim, de experiências que eu tenho no dia a dia na minha atuação de defensor público. O que acontece? Trabalhamos junto no núcleo chamado NUAP, Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e Vítima de Violência. O que acontece? Nós estamos literalmente no olho do furacão. Literalmente. O quê? Eu faço audiência de custódia e sou responsável por um presídio. Eu não sei como é aqui no Rio Grande do Norte, mas lá em Fortaleza é o seguinte, cada presídio é dominado por uma facção. Né? Então, eu fui sorteado e cuido dos manos do PCC. Certo? Tranquilo, beleza, não tem problema nenhum. E faço audiência de custódia. Eu estava contabilizando, Emerson, desde que eu voltei de Portugal do mestrado, em 2015, agora fazendo uma projeção, no final de 2018, eu vou fechar 2.000 audiências de custódia. Então, eu vi as situações mais engraçadas até as mais aberrantes. E o que acontece? Todo dia eu me pergunto, e eu vou fazer essa pergunta para vocês, para que serve o direito penal e a quem serve o direito penal? A gente tem que partir desse pressuposto. A gente tem que partir desse pressuposto. E o que acontece? Qual é a triste realidade do nosso sistema prisional? Nós temos hoje 720 mil pessoas presas no Brasil, dentro de um sistema que sequer oferece 300 mil vagas. O que acontece mais? 45% dessas pessoas são presos provisórios. No estado do Ceará, em que eu muito me envergonho, é o pior estado do Brasil em relação a presos provisórios, 66%. Quer dizer, de cada 10 pessoas presas, 7 estão aguardando julgamento. E eu vou jogar algumas situações aqui para vocês, e vocês vão me responder se o direito penal está sendo eficiente ou não. Porque eu quero ver a questão da eficiência. A eficiência depende do ponto de vista, Emerson. Pode ser eficiente para um, pode não ser para outro. E o que acontece, pessoal? Desse universo de 720 mil pessoas, já estamos em terceiro lugar. Eu falei para o Kleber ontem, Kleber, tu está desatualizado, brincando com ele. Nós não estamos em quarto, nós estamos em terceiro. E fazendo uma projeção de como nós estamos encarcerando, entre 2025 e 2030, nós iremos passar os Estados Unidos da América. Seremos o primeiro do mundo. Que legal, maravilha, detonando. Né? Então, o que acontece, pessoal? Desse universo, vejam bem, 85% dos crimes são crimes contra o patrimônio, crimes envolvendo Estatuto do Desarmamento e, principalmente, a lei de drogas, que faz jus ao nome que ela tem, que é uma droga. Essa lei é uma desgraça, pessoal. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso, tá certo? Mas fazendo aqui ainda uma leitura do perfil do preso do Brasil, 85% são jovens, entre 18 e 29 anos, que sequer terminaram o ensino médio, tá certo? E são pessoas de cor. Aquele mais conservador pode dizer, é só pobre que comete crime. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, todos nós, tu, professor Giovanni, o senhor também, viu? Todo mundo aqui já cometeu crime. Alguém aqui já falou mal de outra pessoa? Não, né? Cometeu crime contra a honra. Alguém aqui já comprou um recibozinho na época da declaração do imposto de renda, de um médico, de um fisioterapeuta, de um dentista, para dar uma diminuídazinha no imposto a pagar? Crime contra a ordem tributária. E aqui não precisa dizer sim ou não, para não produzir prova contra si mesmo. Aqui nunca ninguém dirigiu depois de ter tomado uma. Quem aqui já dirigiu aqui sob efeito de alguma quantidade de álcool? Uma vez na vida, pelo menos. Quem nunca dirigiu sob efeito de quantidade de álcool? Mas fiquem tranquilos, pessoal, sabe por quê? Vocês não serão alcançados pelo sistema. Aqui é onde entra a palestra do professor Pedro, da questão da seletividade do direito penal, a criminalização secundária, que o Zaffaroni fala tão bem. O Zaffaroni é um gênio, pessoal, só tem um defeito, é argentino. Tá certo? Ninguém é perfeito, mas o Zaffaroni é um gênio, tá certo? Eu considero os 4 maiores doutrinadores do mundo, Klaus Roxin, Silva Sanches, Zaffaroni e um camarada chamado Jorge de Figueiredo Dias, lá de Portugal. Ele é a única pessoa que eu vi na minha vida que escreve sobre direito penal, processo penal e criminologia com a mesma excelência. Eu sou não vou dizer um frustrado, eu estou me desapaixonando pelo direito penal, justamente porque ele não me traz as respostas que eu preciso. E quando eu fui para a Europa, fiz um mestrado em Coimbra,
eu me aprofundei no estudo da criminologia. A criminologia é vista aqui no Brasil, infelizmente, como uma ciência meio que periférica, uma ciência meio que secundária, é retórica de defensor apaixonado. Eu já ouvi isso em audiência de custódia. Doutor, esse seu discurso teórico é muito lindo, é muito bonito, mas na prática não serve de nada. Olha o discurso punitivista. Olha o discurso punitivista. E as audiências de custódia, pessoal, sob o ponto de vista da sua implementação, trouxe 2 posicionamentos. Aqueles mais conservadores, Emerson, chegaram e falaram o seguinte: a polícia prende, a justiça solta. Isso vai gerar impunidade. Isso é um absurdo. Tem que ficar preso mesmo, apodrecer. O problema é dele, não é problema nosso. Alguns mais progressistas pensam assim: que maravilha, vamos conseguir desencarcerar o sistema. E o que acontece? Desde a implementação das audiências de custódia, o Estado, salvo engano, foi o Estado de São Paulo, o primeiro Estado a implementar, o Ceará foi o terceiro, os índices de encarceramento não param de aumentar. Pergunto a vocês, a audiência de custódia, como ela está sendo aplicada e não concebida, ela é eficiente? Óbvio que não. E eu vou dizer para vocês o porquê. Muitas vezes, e é uma loucura lá em Fortaleza, são 4 salas que funcionam simultaneamente, 40 autuados por dia, audiência de custódia toda hora. Mas vez ou outra eu gravo a cara de alguém. E quando o cara entra, eu já falo num bom cearense, eu falo: macho, tu aqui de novo. Te soltei há 1 mês, homem. Pelo amor de Deus, foi o que aconteceu, macho. A história é sempre a mesma. E aqui, eu vou fazer uma digressão rapidinho em cima do que o Emerson falou em relação ao labeling approach. O que acontece com o labeling approach? A questão do ciclo de violência, ciclo de criminalidade. E eu vou já dizer para vocês uma experiência exitosa que conseguiu quebrar esse ciclo de criminalidade. Toda vez que eu vou fazer uma audiência, pessoal, eu pergunto o perfil social da pessoa. Eu pergunto: me diz uma coisa, cara, tu tens quantos anos? Geralmente entre 18 e 22. A expectativa de vida de quem está no presídio, entra na criminalidade, não passa de 30 anos. Eles não duram tudo isso. Me diz uma coisa, cara, tu estudaste? Não. Certo. Me diz uma coisa, teu pai mora com tua mãe? Não. Ou ele morreu, ou está preso, ou batia na mãe todo dia e saiu de casa. Me diz uma coisa, teu pai usava droga? Usava. Desde criança, que eu me entendo por gente, eu via meu pai usando droga na minha frente. E sua mãe? Ou vive do Bolsa Família, ou com muita sorte, trabalha de diarista, lavadeira, enfim. E me diz uma coisa, cara, e na tua infância, tinha alguém que cuidasse de ti? Não, eu ficava na rua. Eu ficava na rua. Me diz uma coisa, tu queres que uma criatura dessa seja o quê? O Dalai Lama? Aí sempre tem alguém que fala assim: eu conheço o filho da irmã, da prima, da minha avó, não sei o quê, que era filho de lavadeira, e hoje é juiz federal. Esse cara tem que ser canonizado. Um herói. Tem que fazer uma estátua para ele. Mas um erro, lógico, é você querer fazer de uma exceção uma regra. A regra é outra, pessoal. A regra é dura, é crua, é cruel. Aí, o que acontece? Qual é o referencial dessa criança, desse adolescente? Na comunidade que ele vive. O mundo dele é aquela comunidade. Ele não conhece, eu ia falar aldeota, ele não conhece o bairro Nobre aqui de Natal. Ele vai ficar na periferia. O mundo dele, o nicho dele é aquilo. Qual é o referencial dele? É o Robin Hood. Quem é o Robin Hood? O traficante. É o traficante que vai dar o botijão de gás, é o traficante que vai dar uma casinha, é o traficante que vai ajudar no sustento. Então, quem é que vira a referência para esse menino? O traficante. Beleza, ele foi preso. Tá certo? Desumanizado todos os dias dentro do presídio. Pessoal, aquilo ali é um processo de desumanização. Um zoológico, sem brincadeira, é muito melhor que um presídio. É melhor ser bicho do que ser gente. É sério. Alguém aqui já foi para um presídio uma vez na vida? Precisa ficar mais do que 1 hora, sentir aquele cheiro, aquela energia negativa. Você vê as celas e as pessoas botando as mãos para fora, querendo 1 minutinho de atenção. Processo de desumanização diária. Uma cela que é para caber 10, tem 30. Me perdoem aqui o termo, mas você defeca com 20 pessoas te olhando. Tu toma banho em pé, igual um cavalo. E tu come uma comida que nem um porco come, que eu trouxe para feder.
é comida de presídio. Mas esse cara, ele quer melhorar. Quer. Todo dia ele é desumanizado. Ele sai do presídio, tá certo? E volta para onde? Vocês acham que ele vai tirar um ano de sabático em Miami? Não, vou agora dar um tempo, vou descansar, vou para Miami, vou para as Bahamas, depois eu volto para minha favela. Óbvio que não. No outro dia ele vai voltar para onde? Para a favela. Vai conseguir emprego? Não. O que vai acontecer? Vai reincidir e volta o ciclo de violência. Então é muito fácil uma pessoa chegar e falar assim, ele foi solto, reincidiu, o problema é dele. Não. Aí que vem a criminologia, pessoal. E a minha paixão hoje é a criminologia. Por quê? Porque a criminologia, professor Giovanni, ela chega no direito penal, ela aponta o dedo e diz, tu não serve para nada. Tu não serve para absolutamente nada. Agora, eu, criminologia, eu vou buscar as explicações, as causas, os porquês das pessoas delinquirem. Aí que está a questão. Tá certo? Uma vez na audiência de custódia, pessoal, eu sempre oriento, sempre oriento os meus assistidos, eles devem falar a verdade. Falem a verdade. E eu digo que ele tem o direito ao silêncio, pode mentir e falar a verdade. Eles sempre falam o quê? O que eu faço? Eu falo a verdade, rapaz. Não tem problema nenhum. E aí, no meio da audiência, a juíza chegou o camarada e perguntou, me diz uma coisa, tu fazes o quê? E eu estava vendo as peças do processo. Ele respondeu, putaria. Eu pensei, vamos ser sinceros, mas desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Aí a doutora olhou para mim, eu já disse, né? Olhou para mim e fez assim, né? Tá vendo? Tá certo. Que tipo de putaria, meu filho? Aí que eu fiquei com medo. Ele falou, não, doutora, eu roubo. Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que buscar o porquê disso. Por que ele vai voltar a roubar? Tem gente que volta a roubar porque já está na criminalidade profissional. Mas tem gente que volta a delinquir por conta dos ciclos de criminalidade. E agora eu vou falar para vocês uma experiência exitosa. Eu estive ano passado na Colômbia e conheci Medellín, certo? Em Medellín, há 30 anos atrás, tinha a taxa de quase 10 mil homicídios por ano. 10 mil homicídios por ano, há 30 anos atrás. Depois que o Pablo Escobar e o cartel de Medellín foi desestruturado, tá certo? Iniciou-se um projeto, tá certo, de diminuição da criminalidade. Ah, professor, quer dizer que o tráfico acabou na Colômbia? Não. Pessoal, o tráfico nunca vai acabar. Por quê? Porque tem clientela. Simples. A questão da política de drogas é outro trato que daria uma boa discussão aqui. Mas o que fez Medellín? Traçou um projeto de 20 anos para a diminuição da criminalidade. Estão colhendo os frutos. Agora, a prisão é um mal necessário, mas tem que saber prender. Mas, mais do que isso, é saber prevenir. E o que fez o governo colombiano? Tem polícia ostensiva? Tem que ter, óbvio. Mas o que eles fizeram? Urbanizaram as favelas, colocaram iluminação pública, saneamento básico, escola, posto de saúde. Pessoal, quem for para Medellín, vá na Comuna 13. É a maior favela de Medellín. Hoje é ponto turístico. Até escada rolante tem. Fantástico. A vista mais bonita de Medellín é da Comuna 13. Mas o que eu quero dizer para vocês? Política de segurança pública, de diminuição de criminalidade, ela não pode ser feita com 2, 3, 4 anos num mandato. Se nós temos um débito de 1 século, 2 séculos, na consecução de direitos fundamentais mínimos, em relação aos menos favorecidos, e aqui eu digo uma frase do escritor Eduardo Galeano, uruguaio, em que ele disse que a justiça penal é igual a uma serpente, ela só pica os pés dos descalços. E é exatamente isso. Nós não vamos resolver esse déficit com 4 anos, mas sim com 20, 30 anos, através de uma política séria, tá certo? Então, criminologia não é retórica, não é bobagem. Pessoal, para mostrar também para vocês aqui a ineficiência do sistema. Vocês sabem mais ou menos quantas pessoas estão presas por furto no Brasil? 60 mil. Muitas delas por furtos bagatelares, pelo simples fato de serem reincidentes. Aí eu vou dizer para vocês
Defensor público, ele nasceu para ser do contra mesmo. O STF, numa decisão cretina, há um mês atrás, decidiu que para o delito de descaminho, aplica-se o princípio da insignificância até o valor de R$20 mil. Mas não se preocupem, pobre não conjuga o verbo muambar. Descaminho é muambar, pessoal. É ir lá para Miami com 2 malas secas e voltar com 40 quilos de roupa, perfume, bugiganga. Chegou até R$20 mil, princípio da insignificância. Pergunto a vocês, com R$20 mil, quantos quilos de carne eu compro? Quantos desodorantes? Mas qual o problema? O sistema é eficiente sob o ponto de vista de segregar aqueles que são vulneráveis. Essa é a lógica do nosso sistema. Essa é a lógica do nosso sistema. Emerson conta aquela história do garantismo às avessas. Eu tive... A tese que o Emerson desenvolveu, garantismo penal às avessas. A gente, dentre os vários casos que a gente teve um caso de um rapaz que ele estava preso, e ele já tinha cumprido a pena, preso provisório, já tinha cumprido a pena. Aí eu avisei, calma aí, o cara não foi julgado, mas a pena máxima do crime já passou, já deu a pena máxima. Aí o diretor de secretaria chegou e disse assim, mas doutor, você vê como o sistema, ele é uma tragédia, a pessoa sequer consegue se sensibilizar. Mas, doutor, é porque é o seguinte, a gente vai marcar audiência, isso era maio, a gente vai marcar audiência para novembro, porque ainda tem que ouvir as testemunhas. Meu amigo, ele cumpriu a pena foi cumprida, ele já está preso na pena máxima. Aí o diretor, aí eu fiz um habeas corpus, nesse habeas corpus eu arregacei, eu mostrei o quê? Eu pedi no habeas corpus que fosse simplesmente considerado a não defesa. Eu pedi, a defesa abrir mão da defesa. Para quê? Para ele ser julgado sem instrução. Não precisa de testemunha, não. Testemunha para quê, meu Deus do céu? Para que eu quero ouvir testemunha? Aí, ele é culpado, réu confesso, já tinha cumprido a pena, Aí eu fiz um habeas corpus e criei a tese do garantismo às avessas. Quando? Quando a defesa é pior do que a própria condenação. Porque se continuasse o processo, seria mais tempo de prisão que provisória. Então era melhor o quê? Ser julgado sumariamente, sem o quê? Defesa. Aí eu pedi, olha, é o garantismo às avessas. Eu estou pedindo para que ele seja condenado sumariamente, sem defesa, sem instrução. Porque se ele for condenado, tudo que eu quero, até eu quero de joelhos, eu peço a condenação, porque se ele for condenado, ele já vai ser colocado em liberdade. É uma loucura. E você falou da insignificância, eu tenho um caso do Targino, um senhor que passou 11 anos preso por furto de lata de leite em supermercado. Eu cheguei para ele, Targino, tu é louco, Targino, tu é louco. Doutor, mas eu tenho 5 filhos. Mas, Targino, o juiz não está entendendo assim. Tu está recebendo pena em cima de pena, porque ele tinha cometido um crime de furto de lata de leite ninho, no supermercado. Aí depois foi preso, cometeu em outro supermercado e passou 11 anos preso. Então esse sistema é um delírio. Por isso que o Elmir Durclerc, que é um promotor, aí sim, você pode dizer, existem promotores que são promotores de justiça. O que é que o Elmir faz? Elmir diz o seguinte, crime sem violência, sem grave ameaça. Foi furto, negócio de carne, desodorante, de tudo, pede princípio da insignificância. Acabou-se. Então, o sistema é cruel. Por isso que Alessandro Barata, que é um dos maiores criminólogos da história, do italiano Alessandro Barata, ele diz, o direito penal é um fracasso, né? Zaffaroni, e o direito penal, diz Alessandro Barata, ele só serve como um mecanismo de controle social. E simplesmente, eu estava lá no IBADPP, que é um dos grandes encontros do Brasil, e eu estava lá conversando com o professor Molina, que é espanhol também, e ele dizendo, um dia, países como o Brasil, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, vão fazer um olhar para o passado, e nós vamos nos envergonhar de ser um país hoje
repleto, lotado de prisões. Mas não é qualquer prisão, é prisões com um bando de homens, tudo amontoado, 20 homens dentro de uma cela, tudo se drogando, ociosos, pessoas com vidas destruídas, que também destruíram vidas, e muitos não destruíram vidas, cometeram crimes bagatelares, como citou o professor Delano, tudo destruído, e nós vamos olhar e vamos sentir vergonha, como nós sentimos vergonha de negros, tudo, porque veja, o direito penal tem que ser uma excepcionalidade, isso é fato, não podemos fugir disso daí, essa é a nossa realidade, é o nosso cenário, nós temos que ter vergonha disso daí, do que nós, e só para finalizar, aí as pessoas ficam com discursos, que são discursos populistas e racional, tipo, bandido bom, olha só o Brasil, eu estava na Itália, e a gente estava lá em Roma, nesse curso, na corte de Roma, na Suprema Corte de Roma, e isso estava sendo ironizado lá, os italianos, porque teve um brasileiro que falou assim, no Brasil é assim, o lema é bandido bom, bandido morto. Aí teve um professor italiano, que chegou e disse, será que bom não seria não ter bandido? Porque é um delírio tão grande, as pessoas estão, bandido bom, bandido morto, meu amigo, bom é não ter bandido, bom é não ter bandido, porque se for ficar matando bandido, é porque a coisa está ruim, bom é não ter bandido, e aí tem esses discursos populistas irracionais, como por exemplo, o da adoção, gosta de criminoso, adota um bandido, aí eu digo, só vou citar 3 exemplos rápidos, o menino, um garoto que pegou um livro na livraria, não vou dizer o nome da livraria, porque está sendo gravado, pegou um livro num shopping center, numa livraria, um atlas do corpo humano, Giovanni, para estudar para a medicina, passou 2 meses e meio preso, hoje esse garoto continua estudando para a medicina, já faz 2 anos que ele está estudando, a gente conseguiu a sua liberdade e tudo, mas foi processado, teve ação penal, teve recebimento de denúncia, não foi aplicado o princípio da insignificância, ele está respondendo a uma ação penal, e eu disse para ele, rapaz, medicina é muito difícil, tenta direito, rapaz, tenta direito, porque medicina é difícil e caro, direito você vai ter mais chance, e outro caso, o nosso motorista, que a gente não precisa citar nome, foi uma dificuldade, a defensoria não trabalhava com egressos do sistema, até que a gente rompeu as barreiras. Você lembra da conversa que eu tive? Teve até uma colega nossa que chegou e disse, não, mas a gente vai receber um preso que vem do sistema, tudo, e a nossa segurança, e vai acontecer alguma coisa. A gente aceitou o desafio. Hoje, quantos e quantos egressos trabalham comigo na minha equipe, na Defensoria Pública? São ou não são dos melhores funcionários? Então, quando a pessoa fala, gosto de bandido, adote um bandido, já adoto. Já adoto, alguns. E tenho muita honra de dizer, não estão colocando revólver na cabeça e praticando assalto, estão trabalhando com a gente, e um deles, eu fico emocionado quando eu falo disso, saiu da defensoria, porque fez um curso de culinária, e disse que o sonho era ser chefe de cozinha, e que ele tinha feito o curso. Doutor, muito obrigado por tudo, eu estou saindo da Defensoria Pública, mas eu vou trabalhar agora como cozinheiro. Então isso é que diminui criminalidade e a vida das pessoas, isso. Pessoal, falar uma coisa para vocês aqui, eu queria conversar com vocês, principalmente sobre a lei de drogas, tá certo? Não vai dar tempo, tá bom? Mas eu queria só deixar um recadinho rápido. Vamos continuar no Woods. Vamos, só uma coisa, pessoal. Aliás, se preparem. Deixa eu falar, porra. Então, pessoal, se preparem para esse novo direito penal que está vindo, em cima do que o professor Giovanni falou. Esse direito penal do fato típico, ilícito e culpável acabou. A gente tem que estudar o direito penal hoje com a criminologia e com a política criminal, tá certo? Se preparem, porque vai chegar no Brasil. E eu vou terminar aqui falando uma frase, ou um verso, de um músico, poeta, gênio, cearense, o Belchior, em que ele fala o seguinte, você pode até dizer que eu estou por fora, ou que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê, é você que vê o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Valeu, galera.